Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e impressões sobre os livros, filmes e séries que eu tenho consumido por aqui. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, vocês nos seguem também pelo YouTube. E eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. Estou vendo que vocês têm gostado bastante das nossas coberturas, tanto da série Lost, que está até um pouco mais baixa, mas da série Ruptura, que está chegando já na sua reta final. Tem os outros vídeos também que estão para sair, tem as videoresenhas também no YouTube. Então, se caso você não quer perder absolutamente nada, dá uma seguida para a gente aqui no nosso, na plataforma de áudio, se você estiver escutando pela plataforma de áudio, classifica o nosso podcast para que outras pessoas também conheçam. Também, se você nos segue pelo YouTube, dá um like nos vídeos, né, e compartilha com seus amigos, que essa interação é extremamente importante para que o canal continue seguindo e chegando a muito mais pessoas. E eu agradeço muito a todos vocês que estão por aqui. Então, sem muito mais delongas, porque é o único momento que eu consegui para mim não ficar acordada de madrugada, né, para poder trazendo esse conteúdo para vocês. O meu trava-línguas não fica travando minha língua toda hora. É a pessoa que tenta conversar, quer conversar rápido e aí dá todo esse BO. Mas nós vamos então fazer uma análise dos eventos mais importantes. Na verdade, a gente vem fazer uma análise porque essa terceira temporada aqui, para ser bem sincera, eu realmente não me lembrava dela, tá? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso novo quadro aqui no canal, desde esse ano mesmo, né? Que é o Revivendo Séries. É um canal, esse quadro, onde a gente vai reviver séries antigas, algumas não tão antigas assim, então séries sempre do ano anterior para trás. A gente vai estar fazendo uma cobertura temporada a temporada, fazendo uma análise geral de tudo que ocorreu naquela temporada. Mas fazendo uma análise mesmo, gente, aqui eu não vou comentar episódio a episódio, tem spoiler sim, com relação à temporada, mas eu procuro a gente tentar interpretar tudo aquilo que aquela temporada trouxe para a gente. Relembrando que eu vi diversos canais para poder também assimilar alguns conhecimentos, porque tinha coisa que eu não lembrava de nada, tinha coisa que realmente eu, por exemplo, essa terceira temporada que eu nem lembro desse esquema aqui, mas nós vamos continuar a nossa cobertura de Lost agora falando da terceira temporada. Temporada essa já com um episódio a menos, porque, gente, era muito bom ver 24 episódios, mas vê-los 24 agora tá uma loucura. Vocês não imaginam que a minha vida que tá. Estuda, faz uma coisa, mexe em casa, procura emprego, tá ó, sabe? Mas aqui a gente vem trazer as nossas impressões e divagações da vida, não é mesmo? Eu tenho certeza que a vida de vocês também não deve estar muito fácil nesse início de ano. E se ela estiver boa, muito bom, continue assim que você vai longe. Se ela estiver ruim, nós vamos chegar lá, não esquenta não. Então, vamos aqui às demais divagações já encerradas. Vamos então falar dessa terceira temporada. Essa temporada, já no meio da série, uma vez que é uma série com 6 temporadas. E aqui tem coisas que, na minha visão, elas já influenciam durante todo o restante da série até o final da temporada, final também da série como um todo. Porque aqui a gente já começa a adentrar mais com relação aos mistérios da ilha. Porque aqui o tema principal é aqui o jogo de sobrevivência, aqui a sobrevivência não é o jogo. Aqui nós vemos nessa terceira temporada um pouco mais sobre a iniciativa Dharma,
mas o foco principal da série é com relação aos outros, né? E como que eles chegaram àquela ilha, tentando entender essas interações com a iniciativa Dharma. Tem aquele bendito daquele episódio ali da tal da purgação, que mais para frente, durante a série, a gente vai acabar sabendo mais sobre isso. E se caso você tiver curiosidade para saber o que é essa bendita dessa purgação, no Lostpedia, que é o fandom dos fãs da série Lost, você encontra todas essas informações. Você encontra informação sobre os outros, você encontra com relação à iniciativa Dharma, você encontra com o do Desmond também, aqui que a gente vai ver muitas outras camadas do Desmond aqui durante toda a série. E é curioso a gente entender por que os outros estão ali na ilha, por que eles são chamados de os outros. Eles eram chamados antigamente como hostis, né? E aqui a gente vai vendo um pouco dessas novas dinâmicas envolvendo não somente eles, como também os outros mistérios ali que envolvem a ilha. Aqui nessa temporada, mesmo se você pegar resumo, você relembrar alguma coisa assim, a maior parte dos materiais coloca muito isso, e foi uma coisa que destacou bastante para mim, com relação aos mistérios da ilha. Aquela interação com o lado de fora da ilha, a questão também essa ir para a frente, ir para trás no tempo, é como uma viagem no tempo, é como se o eixo ali da ilha o trava-línguas continua aqui, né? Mas enfim, é como se esse eixo ele não fosse muito fixo, sabe? É como se a ilha girasse de lugar, sabe? Tem também aquela questão das curas também. Por exemplo, a gente viu que o Loki, ele era paralítico, ele simplesmente não é mais paralítico. Tinha também uma outra personagem, agora eu esqueci o nome dela, esqueci de anotar. Ela estava com um eventual tumor maligno se espalhando e não tem muita evolução. A gente tem também aquela vez que o Sawyer tomou aquele tiro, que depois ele acabou se recuperando totalmente. Então, assim, existe essa coisa de cura na ilha, uma áurea de cura ali na ilha. E às vezes a gente fica imaginando o porquê e como que a iniciativa Dharma acabou chegando ali. E aí entendendo um pouco até desse propósito dela, que era de usar esses elementos no ambiente para poder assim mudar a história da humanidade. Já imaginou você conseguir prever eventos ou conseguir curas para diversas doenças? Imagina hoje em dia a quantidade de doenças que ainda não tem cura, de alguns parasitas, agentes que continuam transmitindo muitas doenças aí mundo afora, principalmente nos países mais subdesenvolvidos. Então, seriam possibilidades interessantes. Mas a gente sabe, né, que a nossa espécie humana é uma espécie merdeira, né? A gente gosta de fazer um pouco de cagada, porque se a gente não fizer, não é a gente, não é mesmo? E sempre essa questão aquela chave do poder que a gente acha que tem, mas que não sei para que a gente usa isso, ou que a gente quer usar isso de qualquer maneira, a gente acaba usando isso de maneira imprópria. E aqui tem muitos pontos que são interessantíssimos da gente analisar nessa temporada, vendo também que aqui a gente começa a ver mais os episódios com relação aos outros, alguns flashbacks também envolvendo eles, principalmente do como era a sociedade antes da iniciativa Dharma, sabe? Quando você procura pesquisar, eu procurei pesquisar bem com relação a isso,
Não existe exatamente um motivo exato para que a confusão e o que deu origem ao movimento, né, da purgação acontecesse na ilha. O que a gente entende é que a ilha, a localização dela como um todo, é uma localização extremamente especial. Continuamos vendo a mesma dinâmica desde a primeira temporada, ela continua aqui. Então a gente continua vendo essas questões com o Jack. A gente vai adentrando mais com relação aos outros personagens, o Hully. A gente também vê muito da Claire aqui também. E assim, a gente consegue desvendar ainda mais os mistérios envolvendo também o Charlie. Aliás, aqui tem umas coisas que envolvem o Charlie também, e até o final da temporada, não só ele como o Jack, que me deixaram muito comovida. Eu vou ser bem sincera com vocês, porque tem muito a ver com essa questão das suas escolhas, sabe? A gente sabe que cada um tem uma missão, sabe? Você e eu, nós temos uma missão. Com certeza, a minha missão não é a mesma da sua missão, mas a minha missão com a sua, a gente consegue concretizar algo muito único aqui nesse mundo. E na ilha, a gente entende um pouco dessa questão também de escolhas, porque eles meio que foram, vou dizer que eles foram escolhidos para estar ali, vamos tocar mais ou menos nessa tipo de aspa, porque cada um deles, mesmo tendo todas as características que cada um tem, mas se você for parar para analisar bem friamente, preparando essa parte dos flashbacks, analisando friamente os seus erros e os seus acertos fora ali da ilha, ou seja, as vidas deles antes deles estarem ali, e as habilidades que eles precisam desenvolver para sobreviver dentro da ilha, ou para ninguém se matar ali, né? E tentar enfrentar todos os desafios que tem ali. O monstro, a gente tem também essa questão muito como é que eu posso dizer, dos mistérios mesmo da ilha. Porque eu penso muito nisso, naquela parte do Desmond ir no passado, né? Depois ele ir lá no futuro. Então tem coisas aqui que a gente acredita que eles estão ali por um objetivo muito diferente, né? É como se eles tivessem sido escolhidos para estar ali. E isso é muito interessante de pensar. Então, quando você pega lá desde a primeira temporada, todos os passageiros desse voo, porque esse não foi o único voo que aconteceu isso na ilha, eles não são as únicas pessoas que estão ali, já teve gente antes e com certeza vai ter pessoas depois. Então, assim, eles foram meio que escolhidos para estar ali, cada um com a sua habilidade, e juntos eles conseguem tentar se manter vivos de alguma forma, mas explorando cada um essas habilidades dentro também das experiências traumáticas e não traumáticas que eles viveram durante as suas vidas. E nessas interações deles com a ilha como um todo, né? Tentando desvendar cada um desses mistérios e ver, acho que se eu tivesse essa ilha, eu não sei o que ia acontecer comigo, porque é muito quebra-cabeça ali para mim. Acho que xadrez ia ser pouco para mim tentar desvendar tudo isso aqui. E além disso, nessa temporada a gente tem o personagem do Rodrigo Santoro entrando aqui na trama, e que, enfim, ele não fica muito tempo mesmo. Até tem num dos podcasts que eu acabei ouvindo, né, para mim estar também concatenando melhor as minhas ideias com relação à terceira temporada. Eu sempre gosto de fazer isso,
para assim, às vezes eu não peguei uma coisa e às vezes o podcast acaba me mostrando isso. Muita gente até questionou, porque a ideia do personagem do Rodrigo chama Paulo, e essa outra personagem que estava ali com ele, eu não lembro se é Nina agora o nome dela, eu acho que é Nina. Eles estavam na cauda do avião, mas eles nunca apareceram antes. Então eles ficou tipo assim, vou te jogar de paraquedas aí e você se vira, sabe? Ficou muito parecido com isso. Mas se você for pensar bem nessas interações gerais, de tudo isso, é uma trama que a gente entende o porquê que Lost prendia tanto a gente naquela época. Porque é um mistério que é tão bem concatenado. Claro que tem coisa ali que você, né, vai desconsiderar com relação aos efeitos que tem hoje em dia. Eu falo que essa questão até mesmo da quantidade de episódios, que se você, por exemplo, você precisa ver numa maratona, por exemplo, cara, você vai passar batido por trocentas coisas. Eu não consigo chegar aqui para vocês e dizer tudo que eu vi, porque foi uma correria para mim conseguir ver esses 23 episódios. Vocês não fazem ideia como está sendo minha luta aqui. Mas eu falo assim que é uma série boa de ver, de rever também. E eu acho que é uma série que eu sempre te indico de fazer um certo tipo de análise da seguinte forma. Tanto que um dos podcasts que eu acabei vendo, eu acabei pegando muito essa ideia deles. A cada 10 anos, se é a série que você gosta, se é a série que você curte, se você é um fã de Lost, tenta vê-la de 10 em 10 anos. Eu acho que 10 anos é um bom tempo para a gente analisar o que foi ver Lost na época em que ela foi lançada e atualmente a gente está fazendo a gravação desses episódios agora no início de 2025. A gente agora nesse mês está em março de 2025. Vai que você está me vendo lá em 2080, né? Eu com certeza não vou estar aqui. Mas assim, são coisas que ficam com a gente. Essa magia das séries é ainda muito real. E eu até acho que essas séries mais antigas, essas que meio que furaram a bolha, como The Sopranos, como Lost, como Game of Thrones, são séries assim que elas mexem muito com a gente, porque é uma coisa um pouco mais real. Mesmo Game of Thrones, que era uma fantasia, é uma coisa que você meio que você entra ali dentro daquele universo. E tem hoje em dia séries que tem isso, tem séries que não tem isso. Isso é super comum de acontecer também. Se você for pensar em filmes da década de 20, filmes da década de 30, da década de 40, não são como os filmes da década de 80 e tá tudo bem. Isso é coisa de época para época. E aqui eu tenho 2 textos que eu quero encaixar, que são os textos do PH e da Mikan, que eles falaram muito com relação a isso, sabe? Do FOMO e do JOMO. Porque às vezes você tem que entender que é melhor às vezes você nem estar na bolha, sabe? Porque você estar numa bolha e não estar numa bolha é a sua escolha, tá? Às vezes a gente está fazendo aqui essa cobertura de Lost e você simplesmente não gostar da série, não é o que você quer para você e tá tudo certo. A gente pode continuar sendo amigo, a gente pode continuar falando de outros assuntos também. Mas essa questão de você não ter a obrigação de fazer isso ou de fazer aquilo, tem coisa que a gente acha que é um hábito, ou às vezes tem coisa que a gente acha que como é que a gente pode dizer,
que seria uma coisa de lazer mesmo, e acaba virando uma obrigação, porque tem ali as comunidades, os posts das redes sociais. Ah, você viu o episódio tal, de tal série. E tem gente que tem horror a spoiler, mesmo na época de Lost, como hoje em dia. E aí você vê, ah, mas você viu tal episódio X que acontece aquilo. Igual agora a gente está acompanhando Ruptura, que muita gente compara Ruptura a Lost, e na minha opinião tem uma conexão bem perfeita entre as duas séries. Esse último episódio foi um episódio que mexeu com todo mundo. E quando a gente vê isso aqui, é algo que mexe muito com a gente. E aí, não estar na bolha e você, ah, não, eu preciso ver porque está todo mundo falando. Às vezes nem precisa. Às vezes você não estar na bolha pode ser uma ótima experiência para você. Agora, se você quer estar na bolha, também está tudo bem. Você não precisa estar por fora dos acontecimentos. Você não precisa, eu vou dar para você uma ideia, é ser escravo disso. Porque se isso tiver que ser algo obrigado, você ser obrigado a fazer, aí já não vale mais a pena. Aí tem um carinha da moto que passa aqui, mas tá tudo bem. Eu não quero me estender mais nesse bloco, né, do episódio, porque a gente tem todas essas comparações para fazer da série. Se a gente fosse olhar, a gente ficaria aqui mais de 2 horas falando sobre essa terceira temporada. Mas essas interações, e também eu vendo o vídeo do PH, o vídeo da Mikan recente, vocês podem acompanhá-los nas redes deles, no YouTube. Eles têm um canal excelente, cada um. E eles falaram muito sobre isso, sobre essa questão de estar na bolha ou não estar na bolha, escolher estar e não estar na bolha. E a Mikan também falou muito sobre essa questão da armadilha desses aplicativos de produtividade. O PH até fez um outro vídeo também, casou perfeitamente com o vídeo da Mikan. É que às vezes a gente procura uma produtividade em um lugar, mas você precisa do aplicativo para isso. Você não poderia você mesmo criar esse hábito? E aqui na série a gente vê muito isso, sabe? Esse ir para frente, ir para trás, as próprias escolhas dos personagens, as habilidades dos personagens. Às vezes você vai pensar nas habilidades dos personagens, às vezes é uma coisa assim tão boba que para você no seu dia a dia dentro da sua casa é uma coisa tão boba, mas vai para uma ilha. Você vai entender perfeitamente o que deve e o que não deve fazer. Mas será que você vai entender mesmo? Será que você vai precisar daquele monstro ali da fumaça preta ali para ficar olhando para você e te dizer o que você deve ou não fazer? Pois é. Então, gente, eu não quero mais me alongar. O professor fala que não vai se alongar e acaba se alongando. Então, essas são as minhas impressões sobre a terceira temporada de Lost. Daqui a 2 semanas nós voltamos com a quarta temporada, já começando a finalizar a série. Na semana que vem, eu preciso ver o nosso cronograma do que vai entrar no canal. Eu realmente não estou lembrada. Eu acho que deve ser Dexter, a gente fazer a análise da primeira temporada, mas eu vou ver. Às vezes eu posso também mudar a programação. Mas, tirando toda essa situação e todo o fringir dos ovos, a gente está aqui entregando para você as minhas reais impressões, as minhas reais análises. E eu quero saber de você, se você está acompanhando a série normalmente está disponível na Netflix, todas as suas 6 temporadas. Ela estava disponível no Prime Video da Amazon, não sei se está hoje em dia, tá? Mas se for o tipo de série que você gosta, essas séries assim, é como se fosse uma ficção científica misturada com investigação, é uma mistura de Arquivo X com outras coisas por aí. Vocês vão gostar muito dessa série se ela realmente for o tipo que você quer. A gente sempre diz isso aqui no canal.
Mas, no mais, eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. Se tiver algum barulho, me desculpe aí, porque eu procurei ver um momento que estava assim, não tão barulhento, para me poder dar as minhas impressões da série para vocês. Muito obrigada para todos que têm nos acompanhado, tanto nos vídeos quanto nas coberturas. É extremamente importante a opinião de vocês. A presença de vocês faz o nosso conteúdo ser mágico. Com certeza vocês não fazem ideia disso. Então eu me despeço de vocês agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a semana de vocês, que o final de semana de vocês seja excepcional. E voltamos nos próximos vídeos. Não se esqueçam, domingo tem o nosso vídeo.